Olha, agora só um problema. É que, como eu estou dos olhos, só vejo até à quarta fila, de maneira que os outros que lá estiverem atrás, se me fizerem sinal, eu não vejo quem são. É mais para a frente. Se estiverem para a frente, era melhor. É melhor aqui. Então vamos iniciar este momento de conferência de imprensa no encerramento da Assembleia Plenária da CEP. Como habitualmente, antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, eu vou ler uma parte do comunicado, temos aí o texto, depois também é divulgado, ou já foi pelo meio digitais, e depois o Sr. Patriarca, Presidente da Conferência, Cardeal Patriarca, ficará à disposição para as perguntas que achares pertinentes. A 193ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa decorreu em Fátima de 13 a 16 de novembro de 2017, com a presença do Anúncio Apostólico, do Presidente e da Vice-Presidente da Conferência do Instituto Religioso de Portugal e da Presidente da Conferência Nacional dos Institutos Escolares de Portugal. Nas palavras de abertura da Assembleia, o Presidente da CEP destacou a atividade sinodal que se desenvolve no âmbito da CEP e das suas comissões, incentivou uma revisão profunda da nossa relação com o meio ambiente, numa altura de graves e gravosas circunstâncias que afetaram o nosso país, entre os incêndios e a seca, e recordou os recentemente falecidos Dom Manuel da Silva Martins, Bispo Emérito de Setúbal, e Dom António Francisco dos Santos, Bispo de Porto, grandes exemplos de amor a Portugal, à Igreja e de atenção a todos, especialmente os mais pobres. Elencou os trabalhos propostos, reflexão sobre a nova ratio fundamentais instituciones sacerdotales, portanto a formação de sacerdócio, tradução provisória dos 4 evangelhos e do saltério para uso oficial, e orientações relativas à preparação remota e próxima do matrimónio, à luz da exortação pós-sinodal Amor Letícia, bem como a preparação da próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Destacou ainda a recente nomeação de Dom José Augusto Traquina Maria como Bispo de Santarém, sucedendo a Dom Manuel Peregrino Domingos. Dadas as graves dificuldades que afetam muitas instituições sociais e educativas de reconhecido mérito, os bispos lembram o princípio da subsidiariedade que levará o Estado a respeitá-las e a apoiá-las, não criando concorrências desnecessárias e atendendo aos direitos dos seus profissionais e das famílias. 4. Devido ao falecimento de António Francisco dos Santos, Bispo de Porto, Presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana para o triênio 2017-2020, os bispos elegeram Dom José Augusto Traquina Maria como novo Presidente dessa Comissão e homologaram a sua composição. A preparação para o matrimónio, à luz da exortação apostólica Amor Letícia, foi objeto de reflexão na Assembleia. Uma preparação que situa na comunidade cristã como família de famílias. Comunidade que toma a iniciativa com criatividade e beleza de anunciar o Evangelho da família, que se envolve e acompanha na preparação dos membros da comunidade na iniciação da vida familiar, na integração das famílias nas estruturas paroquiais da pastoral familiar, no acompanhamento pessoal e no discernimento vocacional, que sabe esperar frutos e festejar em comunidade. Na continuação desta reflexão, vai ser promovida uma ampla auscultação junto das instâncias eclesiais de pastoral familiar, tendo em vista a elaboração de um documento mais vasto, com fundamentação teológica e propostas de itinerários concretos sobre a preparação para o matrimónio. Os bispos agradecem a todos os organismos de pastoral familiar, em particular ao Centro de Preparação para o Matrimónio, CPM, as iniciativas de preparação para o matrimónio e acompanhamento posterior, e contam com o seu relevante contributo neste processo sinodal de auscultação. Ainda a Assembleia refletiu sobre a nova ratio fundamentalis da Congregação para o Clero. Humanidade, espiritualidade e discernimento são palavras-chave neste documento, que
que tem como objetivo principal procurar que os seminários formem discípulos missionários, partindo de 4 características distintivas da formação: única, integral, comunitária e missionária. A formação no seminário maior inclui 4 etapas: propedêutica, estudos filosóficos ou de discipulado, estudos teológicos ou da configuração, pastoral ou síntese vocacional. A Assembleia continuará esta reflexão, confiando à Comissão das Vocações e Ministérios, em coordenação com os formadores dos seminários, a elaboração da rácio para Portugal para posterior aprovação. Ainda a Assembleia tomou conhecimento da síntese das respostas da Diocese ao questionário de preparação para a próxima Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre jovens, a fé e o discernimento vocacional. Então, trata-se de um documento enviado à Secretaria-Geral do Sínodo como contributo da CEP para a elaboração do documento de trabalho para a Assembleia Sinodal. A Assembleia apreciou a tradução provisória dos Evangelhos e do Saltério para uso oficial sob a responsabilidade da CEP, agradecendo aos tradutores e coordenadores a sua competência e dedicação a este precioso projeto. Confiou ao grupo coordenado por Dom Anacleto Oliveira a devida publicação provisória, tendo em consideração as sugestões apresentadas nesta Assembleia. A Assembleia aprovou um projeto cantoral nacional, uma seleção de cânticos para a liturgia, assim como uma proposta de cânticos para o sacramento do matrimónio. Manifestou o seu agradecimento a todos que trabalharam nestes projetos coordenados pela Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade. Leio ainda mais um ponto da agenda, do comunicado final, o número 10, e depois o resto tereis isso transcrito no papel ou em digital. Portanto, o 10, esteve na Assembleia a professora doutora Isabel Capeloa Gil, reitora da UCP, Universidade Católica Portuguesa, acompanhada do professor doutor Padre José Tolentino Mendonça, vice-reitor, e do professor doutor Alexandre Castro Caldas, diretor do Instituto de Ciências da Saúde da UCP, para informar sobre o projeto de Medicina UCP. Este novo curso, que conta com várias parcerias, está ancorado na doutrina da Igreja em matéria de defesa da vida e é axiologicamente identificado com os valores católicos. Então, depois da leitura destes pontos e outros que tereis aí, também podeis naturalmente perguntar sobre eles. Está Dom Manuel à vossa disposição para as perguntas que achares por bem. Em primeiro lugar, uma adesão significativa das estruturas da pastoral juvenil em Portugal como em todo o mundo. E também com outras chegas que chegaram e que faz um documento que, diocese por diocese, nas 20 dioceses portuguesas, reflete particularidades, não é exatamente a mesma coisa numa do que noutra, mas que, em geral, mostra da parte dos jovens, por exemplo, um interesse muito acentuado pela família e por tudo aquilo que possa significar a iniciação à vida familiar, a formação familiar. O que se prende, aliás, com outro ponto do comunicado que tem a ver com a pastoral familiar e o reforço da preparação para o matrimónio. É interessante. Estou a sublinhar este ponto porque foi dos que me deu mais nas vistas, a mim e aos meus colegas, que nas respostas chegaram dos jovens este interesse por tudo aquilo que diz respeito à família e à vida familiar é muito forte. E também requer, uma vez que são, em geral, jovens ligados às paróquias e aos movimentos católicos, o que requer também da nossa parte uma atenção reforçada a esta vertente da preparação para o matrimónio. Este é um aspecto importante. Depois também apelos fortes a acompanhamento mais próximo, não só da parte de eclesiásticos, mas também da parte de gente mais velha, da comunidade cristã. Mas eu digo que o que mais me ressaltou de tudo quanto li foi esta insistência na vertente familiar, da parte dos jovens. O que requer da nossa parte também correspondência, claro está. Não sei dar quantitativos seguros, porque também não sei exatamente qual era o universo. Não é? O universo em geral sei, eram todos.
Mas depois, quando estamos a falar daqueles que estão mais ligados às estruturas católicas, às dioceses e nos movimentos, já não posso precisar. Mas claro que são milhares, não é? Já agora, em sequência dessa questão, foi discutido o caso do padre do Funchal, José Andrade? Não, não foi debatido na Assembleia porque também não devia ser, não é? Estes casos acontecem, quando acontecem nas dioceses e são tratados diretamente pelo respectivo bispo, com o padre em causa, enfim, com a realidade local. Portanto, não é um assunto da conferência na sua globalidade. E isto é bom insistir porque nós falamos em Igreja Portuguesa, mas realmente devíamos falar em 20 dioceses em Portugal. Todas elas são autónomas, com o respectivo bispo que está diretamente ligado ao Bispo de Roma, portanto ao Papa, e depois nós encontramos na Conferência Episcopal para partilhar muitas coisas em conjunto, mas assuntos tão específicos como casos que acontecem numa diocese são tratados na diocese. Mas foi discutida de alguma maneira a questão do celibato e da ordenação de homens? Não. Não foi assunto debatido na Assembleia. O que foi debatido na Assembleia foi uma temática mais geral, onde também essa se insere, que é esta ratio fundamentalis, ou seja, a Congregação para o Clero, que é o organismo que em Roma superintende na formação do clero do mundo, em geral, do clero não religioso, portanto, do clero dito secular, a Congregação para o Clero elaborou uma nova ratio, portanto, um documento básico sobre a formação sacerdotal, de que, aliás, aqui se deu também conta, não é? E onde a insistência na vertente, antes de mais, humana, de formação humana, de qualidades humanas, não só físicas, mas psíquicas e de relacionais, é muito acentuado. Portanto, o cuidado que se tem de ter nos candidatos ao sacerdócio neste aspecto é muito acentuado nessa ratio. Portanto, neste sentido geral, falou-se, mas não a partir de nenhum caso em particular, nem particularizando no celibato. Como sabem, na Igreja Católica Latina, que é aquela onde nós diretamente nos inscrevemos, os sacerdotes, os padres, são escolhidos entre as pessoas que manifestam vocação e carisma, como dizemos, celibatário. Ou seja, à maneira de Jesus, não se destinam a constituir uma família em particular, mas a ser, digamos, familiares de toda a gente. E esta realidade que existe na Igreja, e que é muito bem personificada por personagens centrais, como o próprio Jesus Cristo ou São Paulo, não é? Tem sido muito assumida na Igreja Latina como ideal e, tanto quanto possível, como prática, não é? E por isso nós temos este costume na Igreja Latina de escolher para o sacerdócio aqueles que manifestam já esse carisma celibatário, ou seja, esta disponibilidade para não traduzirem a sua conjugalidade e a sua paternidade numa família concreta, digamos, natural, mas alargarem esses sentimentos à Igreja em geral e às pessoas em geral e até para incluir os que não têm família, não é? Mas no caso concreto, considera a Conferência Episcopal Portuguesa que deve permanecer na paróquia? O que é que vai acontecer? É aquilo que já respondeu o Sr. Bispo do Funchal e eu corroboro, não é? Portanto, tem que se verificar com o sacerdote em causa qual é a situação, qual é a disposição, com certeza também com as responsabilidades que tem que assumir em relação à criança que nasceu, mas tem que se ver, no caso dele, se há disponibilidade e convicção para continuar, retomando na fidelidade ao celibato, está claro, sem vida dupla, o seu ministério. Mas isso, como digo, tem que se ver caso a caso. Sr. Patriarca, isso não é, em certa medida, paradoxal alguém que tem um filho ser depois obrigado, para se manter no exercício, manter o celibato e assim não assumir a sua paternidade implena? Não, repare um sentido mais amplo. Os casais católicos também se comprometem à fidelidade um com o outro e constituem família. Por vezes acontece qualquer coisa na vida dele ou dela e nasce uma criança fora do matrimónio. Com certeza que tem que assumir a responsabilidade em relação a essa criança, mas isso só por si não significa que se destrua a vida familiar. Mas acha que este caso vai levar à necessidade da Conferência Episcopal Portuguesa emitir normas claras sobre procedimentos a adotar em casos como este? Não, as normas são essas que eu já vos disse. Portanto, na Igreja Latina, os sacerdotes são escolhidos entre as pessoas, entre os homens, que revelam esse carisma celibatário. E, em princípio, assim é, e, em princípio, assim são formados e assim são acompanhados.
Se acontece, quer na vida de um padre, quer na vida de um cônjuge cristão, quer seja homem, quer seja mulher, uma quebra temporária, momentânea, digamos, uma infidelidade, depois tem que se ver. As responsabilidades têm que ser assumidas se há geração, mas a continuação da vida sacerdotal, como eu dei o exemplo também da vida conjugal, pode acontecer se houver vontade de arrepiar caminho e fazer as coisas com mais consciência e responsabilidade também. Significará abdicar da paternidade. Não significa abdicar da paternidade, porque com certeza que a criança é reconhecida como filha, no caso, e ele é reconhecido como pai. Agora, isso não implica necessariamente a conjugalidade com a pessoa com quem nasceu essa criança. Sr. Patriarca, ainda em relação a este assunto, mas com uma abordagem diferente, se me permite, e que tem a ver também com aquilo que se falava há pouco sobre o modelo de presbiterato que se pretende. Nós tivemos recentemente declarações de um cardeal, que é próximo do Papa Francisco, mas isso até é irrelevante, o cardeal alemão, o cardeal Marx, que deu a entender que estará em análise o fim da obrigatoriedade do celibato clerical. Sentindo o cardeal Marx que há um movimento nesse sentido, um movimento de debate e discussão, que de facto não é novo, publicamente e não só internamente, é um movimento de debate. Como é que o Sr. Patriarca se coloca neste debate? Tendo em conta até que isto vem na sequência do princípio dos homens com qualidades provadas, não é? E que podem, homens casados, ser ordenados em circunstâncias extraordinárias. Como é que se coloca o Sr. Patriarca nesta posição, sabendo que até a Europa, mais tarde ou mais cedo, pode vir a ser confrontada com necessidade de vocações e até essas situações colocarem-se em pleno continente europeu? Eu não ligaria necessariamente o problema do celibato ao problema de haver mais ou menos vocações, porque também reparo que em igrejas não católicas e onde os respectivos pastores não são celibatários ou não são geralmente celibatários, também pode acontecer, e acontece realmente, falta de clero, falta de ministros. Portanto, eu não ligo diretamente uma coisa à outra. Até poderia fazer o exercício inverso, ou seja, se enfim, uma certa diluição do perfil sacerdotal a que nós estamos habituados na nossa tradição latina não seria um problema suplementar para a ausência de ministros em número suficiente. Uma vez que enfim, o ideal, a propensão, a disponibilidade e a vontade até em relação a ministros católicos inclui geralmente o seu perfil celibatário, porque essa é a nossa tradição latina, por um lado. Por outro lado, eu também reparo que, na maneira tão sacramental como nós, os católicos em geral e os latinos em particular, olhamos para o sacerdócio, o padre, estamos a falar em ideais, mas felizmente estamos a falar na vida da generalidade dos sacerdotes. O padre é um sinal vivo enfim, do que era a vida de Cristo, que escolheu não formar uma família para ser familiar de todos, como eu dizia atrás. E esta nota sacramental é sobretudo acentuada, como nós sabemos, na tradição católica em geral, que não é apenas ministerial no sentido de desempenhar uma função, mas de ser um sinal concreto, visível, chamativo, como agora também se diz, para que Cristo também dessa maneira continue presente na Igreja. Há aqui uma série de questões que são muito mais do que disciplinares, como estão a ver, já dizem respeito à doutrina, ao culto e à cultura, e eu, por mim, não abandonaria não só o celibato em relação ao sacerdócio, concretamente nesta cultura latina em que nós nos integramos, como também não abrandaria a sua apologia, digamos, por estas razões que eu já disse. A Conferência Episcopal Portuguesa não pondera, por exemplo, adotar medidas ou adotar uma norma como foi adotada recentemente pela Conferência Episcopal na Irlanda, que defina concretamente qual deve ser a posição dos padres em situações como esta que aconteceu na Madeira. Por exemplo, o que esse documento dos bispos irlandeses dizia muito concretamente era que deve ser posto, nestes casos, o interesse da criança em primeiro lugar. Isso estava a dizer que era possível voltar à vida sacerdotal, celibatária. Isso não é não pôr o interesse da criança em primeiro lugar? Como é que... Eu volto a alargar o horizonte para aquilo que acontece com crianças que nascem fora do matrimónio, não é? E não é só por isso que as obrigações do pai ou da mãe em relação a essas crianças são desvanecidas, mas isso não implica necessariamente a conjugalidade.
Assim como quem, quando nasce uma criança, não obriga necessariamente os seus progenitores a casarem-se. Não é? Temos que ver caso a caso. Mas é um padre que estaria numa paróquia e que tem um filho em casa para cuidar, é isso? E, portanto, como é que... Não tem um filho em casa para cuidar. O filho é, com certeza, tratado pela sua mãe e não lhe faltará uns meios para que isso aconteça, não é? Não só de encontrar, de acompanhar o desenvolvimento da criança. Enfim. Mas, como digo, vejam este ponto, naquele horizonte geral que eu já vos abri por algumas vezes, da conjugalidade em geral e do que pode acontecer fora do matrimónio. Ou seja, há aqui muitas coisas em jogo que têm que se encontrar globalmente, mas, como digo, caso a caso, em diálogo, e é por isso, em cada diocese ou instituto, em que casos destes aconteçam, que isso tem que ser verificado, pessoa a pessoa. E devo-vos dizer que mesmo, deixem-me dizer-vos isto, que mesmo no interesse das próprias crianças, não carreguem muito mediaticamente estes assuntos. Quer dizer, para que a criança não transporte depois toda a sua vida. Este é do tal caso, não é? Deixem-me ser assim muito objetivo e corriqueiro. Tratemos isto com respeito, porque há aqui muitas coisas em causa. Mas quer dizer, para ficar claro, reconhece então que neste caso específico deve haver um acompanhamento da criança como o pai ou não? Independentemente de viver em conjugalidade ou não, não é? No fundo está a dizer que viver em conjugalidade não, mas deve haver um acompanhamento da criança como figura paterna? A criança sabe e saberá quem é o seu pai e, portanto, terão ocasiões de se encontrar, certamente. Eu estou no mundo de hoje. O mundo de hoje não tem lugares recônditos, felizmente. Há algo que o preocupe neste caso específico? Como digo, isso é verificado no local onde se deu, com pessoas que conhecem diretamente a situação. E não é o meu caso aqui em Lisboa. Penso que em relação à questão do padre de Vila Real, que é suspeito de ter defraudado a Caritas de Vila Real, que a resposta será idêntica à do padre do Funchal, que é um caso concreto da Diocese de Vila Real. Pois, aí pode haver um outro tipo de problema, que é um problema de dolo, não é? Portanto, se isso foi assim, ou seja, se ele lesou uma instituição, mas isso é já até do âmbito civil, não é do âmbito canónico, e os padres, como qualquer um dos cidadãos deste mundo e deste país, têm obrigações de responder quando essas coisas estão em causa. Portanto, é um caso diferente deste anterior. E certamente a Diocese de Vila Real, como aliás também já tive a ocasião de ler, tomou e tomará medidas sobre o assunto. Dois outros pontos da família que têm sido debatidos ultimamente, que é a questão da participação dos divorciados recasados na Igreja e a outra questão sobre as chamadas barrigas de aluguer. Eu gostaria de saber se esses dois temas foram discutidos na Conferência Episcopal. Não foram debatidos na Conferência Episcopal e também são temáticas diferentes, não é? A posição não apenas da Conferência Episcopal, mas muitas outras instâncias médicas e culturais em geral, é uma posição muito negativa, porque... Lá está, é mais um daqueles casos em que não caminham a par as molduras legais com os avanços da ciência. Porque hoje nós temos conhecimento, digamos científico, como nunca tivemos, do que é a verdadeira relação da mãe com a criança em gestação. A relação intrauterina, não é? Hoje temos conhecimento como nunca tivemos, como evidência. É exatamente quando isso fica mais desprotegido e ao fim de 9 meses de gestação, agora a criança passa para outra mãe. Quando já houve uma relação, e uma relação que cada vez é mais evidenciada como fundamental. Portanto, há aqui uma contradição entre uma evidência científica cada vez maior, além da afetiva, não é? E uma falta de enquadramento legal correspondente a essa evidência científica. É mais um dos casos, não é? Em relação ao outro ponto que punha, que era... Não, o que o Papa Francisco diz na Amoris Laetitia é, por um lado, mais simples e, por outro lado, mais complexo do que muitas vezes se propala. O que é que ele diz simplesmente do princípio ao fim da Amoris Laetitia? Que é uma exortação apostólica na sequência de um sínodo em que se fala, menciona, insiste, a expressão é dele, na pastoral do vínculo, na espiritualidade do vínculo, ou seja, que o matrimónio por si, sendo a união de um homem e de uma mulher, para construir uma família e aberta à geração de filhos, é por si indissolúvel. Isto não é uma coisa que se faça a prazo. Não é? E, portanto, toda a formação que vá nesse sentido, todo o acompanhamento que se dê também, é bem-vindo. E a Amoris Laetitia, nos seus vários capítulos, fala disto do princípio ao fim.
Num capítulo, no 8º capítulo, a Amoris Laetitia também se detém, como aliás o sino se deteve, e o que é que nós fazemos em relação a cristãos, a católicos, a católicas, que se casaram sacramentalmente e que se separaram e que, em algum caso, até em vários casos, deram origem a novas uniões, de que nasceram outros filhos, mas que estão com muita vontade de permanecer na vida da Igreja, até, enfim, ver se poderiam recuperar uma comunhão total com a vida da Igreja. O que é que se faz em relação a estes casos? Bem, devo dizer, e eu estive nas 2 Assembleias Sinodais, que houve uma forte insistência, e tanto quanto eu ouvi os meus colegas que se exprimiram, no sentido de reforçar isso a que o Papa chama a espiritualidade do vínculo e a pastoral do vínculo. Outros, de alguns episcopados, mostraram-se mais sensíveis, enfim, a estudar algumas hipóteses de recuperação sacramental de alguns desses casos. Bem, o Papa Francisco, nesse capítulo 8º da Amoris Laetitia, diz que em relação a todos os casos, há uma atitude básica, que é uma atitude de acolhimento, por parte dos pastores e dos responsáveis da Igreja, não só pastores, agentes da pastoral familiar em geral, de acolhimento das pessoas. Porque batizados são, e esse é o sacramento que nos põe na Igreja. E como batizados na Igreja temos sempre lugar. Acolhimento. Depois, acompanhamento. Vamos acompanhando, vamos conversando, vamos vendo. Depois, discernimento. Nem todos os casos são iguais. Há casos em que a pessoa que até manifesta muito vontade de recuperar a vida sacramental foi a pessoa abandonada no casamento sacramental, digamos, no casamento anterior. Não é a mesma coisa do que já se descasou 1 e 2 vezes, do que, ou da que se esqueceu das obrigações que tinha, lá está, em relação a filhos, etc. E pronto, e simplesmente partiu para outra e agora quer voltar como se não fosse nada. Portanto, há casos e casos. Discernimento. E depois a integração sempre possível e na medida do possível. É aí que numa nota de rodapé o Papa Francisco menciona que depois de tudo isto, e, em alguns casos, até se poderia pensar numa integração também sacramental. Ou seja, que passasse pelo sacramento da reconciliação, que abrisse novamente à comunhão eucarística. E é apenas o que se diz na exortação. E isto não iria contra aquilo que o Papa João Paulo II já tinha dito numa outra exortação sobre a família, de 1981, chamada Familiares Consórcio. O Papa João Paulo II diz: está bem, desde que vivam como irmãos e não façam atos de vida conjugal. Numa troca de correspondência entre o Papa e os bispos de Buenos Aires, em setembro seguinte, isto passa-se tudo em 2016, como sabemos, numa troca de correspondência, o Papa diz que está de acordo com uma interpretação que os bispos de Buenos Aires fazem desta possível retoma da vida sacramental. Ou seja, nos casos em que se trata, enfim, de uma parte sem culpa na quebra do casamento propriamente dito. Depois de se ter realmente verificado se aquele casamento foi ou não foi sacramento, porque muitas vezes as pessoas celebraram o sacramento, aparentemente celebraram, mas depois vai-se a verificar que por uma razão ou por outra não havia condições para celebrar aquele sacramento. Ou seja, as pessoas disseram que se aceitavam uma ou outra, com marido e com mulher, para educar os filhos, e que até a morte os separar, e não separa o homem que Deus uniu, mas, efetivamente, pode-se verificar que naquela altura, ou por razões de ordem fisiológica, ou por razões de ordem psicológica, ou por outro tipo de razões, efetivamente, ou um ou uma não estava com essa disponibilidade. E então, nesse caso, é declarada a nulidade do sacramento. E deves dizer, pela prática que eu vou tendo destas coisas e o conhecimento até direto destas coisas, em grandíssimo número dos casos, infelizmente não tenho alegria nenhuma em constatá-lo, porque significa que foram casamentos mal preparados, mas em grandíssimo número de casos as coisas solucionam-se por aí. E, portanto, não tendo havido sacramentos de matrimónio, não há dificuldade em celebrar, então, o sacramento do matrimónio, agora de vez. Mas pode ser que haja ainda casos em que nenhuma destas coisas seja observável. Mas estamos a ver aqui um íter muito longo. Não é uma coisa rápida que se resolva chegando ao pé de imaginemos, de um sacerdote mais benévolo ou distraído e que diga, vá lá comungar. Trata-se de um processo longuíssimo.
de acompanhamento, de observação, de verificação. Porque não é a Igreja que se pode intrometer e dizer: olha, meu amigo, minha amiga, vocês, no dia tantos do tal, e quiseram que fosse assim, foram a uma igreja e, diante do ministro da igreja, sem ninguém vos obrigar, disseram, diante de Deus, que se aceitavam como marido e mulher e para sempre. Vocês disseram isso diante de Deus. Portanto, nós não temos direito de nos interpor aí, a não ser que verifiquemos que, efetivamente, não havia condições para tal. Portanto, temos que seguir todo este íter para levar as coisas a sério. Portanto, se não queremos levar as coisas a sério, também não vale a pena querer retomar a vida sacramental. Não é? Se não é para levar as coisas mesmo a sério. Religiosamente falando, que é o caso, não é? E então o Papa admite que, uma vez esgotadas todas estas condições, em alguns casos, com descrição e com o consentimento do bispo, se possa retomar alguma vida sacramental. As coisas estão assim, neste lineamento, se nós somarmos a nota de rodapé da Redemptoris Letícia com este diálogo do Papa com os bispos da Argentina. Mas, como digo, não se trata, em nenhum destes casos, de uma coisa rápida, de uma coisa imediata, de uma coisa simples. Trata-se de uma coisa séria. E ainda estamos à espera, enfim, espero eu, que se venha a definir mais claramente, da parte do Papa, então o que é que vamos fazer. Sr. Dr. Manuel, ainda em relação a este assunto, mas uma questão mais concreta. Toda essa reflexão se tem depois refletido em tomadas de posição ou de conferências episcopais ou de dioceses autonomamente, dando linhas de orientação, precisamente no sentido da interpretação que o Sr. Patriarca agora reclama como sendo ainda necessária. Alguns bispos e algumas conferências episcopais, de resto, relembrou o caso de Buenos Aires, mas na Europa temos Malta e temos outras, em que essas linhas de orientação são já linhas interpretativas do documento do Papa. Nós sabemos que em Portugal, isso é público, algumas dioceses, nomeadamente Braga, também já avançaram para linhas orientadoras nesse sentido e que levam, por via desse processo de discernimento, à possibilidade de. Ora, eu pergunto-lhe, Sr. Patriarca, se o facto de estarmos a ver dioceses a tomarem essa posição e a avançarem com linhas orientadoras específicas significa que não está a ser possível, nesta interpretação, um consenso na Conferência Episcopal Portuguesa. Não, o que tem vindo mais ao de cima na conferência, sempre que conversamos deste ponto, é que, como aliás diz a própria exortação, estas decisões são tomadas com o bispo, diz assim no singular. No que me diz respeito, o que está na Amoris Laetitia, lida no seu todo, e não lendo a encíclica, a exortação a partir de uma nota de rodapé de um capítulo, lendo-a no seu todo, que toda ela vai, como eu disse, para a pastoral do vínculo, para a espiritualidade do vínculo. Mas o que está na Amoris Laetitia, lida no seu todo. E esse diálogo do Papa com os bispos de Buenos Aires, enquanto não houver uma explicitação ulterior, para mim, e nesta diocese como está cometida, é suficiente. Não preciso mais. Para já. As normas que vieram, as indicações que vieram do Roma em relação à admissão ao seminário de jovens homossexuais, a Conferência Episcopal falou sobre este assunto, já definiram como é que isso vai ser feito? Nem é necessário, porque tem havido sucessivos documentos da parte da congregação para o clero nesse sentido de desaconselhar vivamente, para não dizer proibir que um jovem que manifeste enfim, essa orientação homossexual ingresse no seminário. Porque isso será, para ele e para o que viesse a seguir, seria sempre muito melindroso, porque é melhor não avançar. E não é só é melhor, é completamente desaconselhável. Não é? Mas isso não é preciso estar a fazer legislação, porque ela já existe abundante. Mas o sacerdócio não implica, Sr. Cardeal, o celibato? Diga. O sacerdócio não implica que as Claro, pessoas não tenham relações quer sexuais? no caso homossexual, quer no caso heterossexual. Mas se a pessoa indiferente à orientação sexual se a pessoa das tem uma pessoas. orientação forte nesse sentido, é melhor não criar a ocasião. Isto é uma medida de prudência. E vai haver testes psicológicos feitos aos jovens que queiram ingressar nos seminários?
Cada vez mais há um acompanhamento psicológico das vocações e neste momento e nesta rácio até se insiste em que antes de começar o sexénio filosófico-teológico ou pastoral haja um tempo chamado propedêutico de introdução da vida da Igreja, de, enfim, grande elucidação destas questões globais que têm a ver com o sacerdócio, de formação cristã básica. E, portanto, tudo isso está previsto e cada vez mais previsto e temos que ver que é necessário, é urgente fazer-se, mas como digo, não é preciso estar a tomar mais medidas do que aquelas que estão previstas, é preciso pô-las em prática, por uma questão de verdade, não é? Em relação aos sacerdotes que são homossexuais, a Igreja vai mantê-los no sacerdócio, naturalmente. Mas também, como há bocadinho, já não sei qual é das suas colegas dizia, o celibato é para todos, para aqueles que têm, enfim, essa disposição que é mais comum para a heterossexualidade, que é para algum caso que tenha essa outra orientação, tendência, tipo homossexual. O celibato é para todos, para todos. Mas isso também acontece na vida conjugal, quer dizer, a própria castidade conjugal, no sentido de que os atos conjugais fiquem na vida conjugal e não fora dela, também é para todos. No início desta Conferência Episcopal, referiu, para falar do aborto, falou da Constituição Portuguesa. A própria Constituição Portuguesa prevê que não sejam discriminadas as pessoas e que todas têm os mesmos direitos. Como é que a Igreja invoca a Constituição Portuguesa para umas coisas e para outras não? Não, porque não é tudo a mesma coisa, não é? Ou seja, eu invoquei aquele artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Portuguesa, quando ela diz, sem mais explicação, porque não precisa de mais explicação, o direito à vida é inviolável. É nesse caso. Naquilo que está a dizer, é para ser sacerdote, portanto, é para ser, como há bocadinho dizíamos, com toda a carga sacramental que isso significa, um sinal de Cristo, não é? E Cristo era como era, e como os Evangelhos o mostram, e, portanto, a identificação com os sentimentos de Jesus Cristo, celibatários, mas é um celibatário de expansão do coração para além de um relacionamento concreto e pessoal, individual, é para todos. Portanto, é preciso saber para o que se vem. Sr. Patriarca, posso... desculpa. Ainda é o mesmo assunto. Eu não consigo entender, desculpe, eu gostava de perceber porque um padre homossexual é menos bom padre do que um padre heterossexual. Não, eu não disse isso. Eu disse... Porquê que pedem então o caminho para o sacerdócio? Não, eu não disse isso. Eu disse que um padre com essa tendência, ou melhor, alguém que tenha essa tendência homossexual, não deve ser posta numa situação em que isso ainda seria mais melindroso do que já é, não é? Portanto, não deve enverdar para o sacerdócio, é um sacramento de Cristo pastor e em Cristo não há nada de homossexual, como os Evangelhos relatam. É errado, então? Não é conforme com aquilo que seria se recebesse o sacramento, como sinal de Cristo. Sr. Patriarca, vivemos um verão e a Igreja, antes mesmo do verão dramático que tivemos, tomou posição sobre o assunto, tem um documento sobre o assunto. Vivemos um verão dramático do ponto de vista dos incêndios. Ouvimos já várias referências ao empenho de instituições direta ou indiretamente próximas da Igreja Católica que estiveram no apoio solidário às vítimas dos incêndios. Mas continuamos a ouvir, não só dos poderes políticos, e constatamos em quase todas as dimensões, que haverá aqui ainda uma falta de sensibilização para as questões ambientais. Atua-se a posteriori e não antes. Lembro-me aqui, por exemplo, do caso da Igreja Francesa, que numa experiência ecuménica se lançou naquilo que denominou o selo Igreja Verde, apostando a que as igrejas, pragmaticamente, na sua pastoral, na sua atividade pastoral, assumissem isso como responsabilidade de futuro, sendo mais responsáveis do ponto de vista ambiental. Não haverá ainda uma falta de uma pastoral ou de uma preocupação ambiental também na Igreja Portuguesa? Há muita coisa a fazer na Igreja e na sociedade. E a Igreja deve fazê-lo de uma maneira particular, porque, vamos lá ver, para quem é crente, a natureza não é simplesmente natureza. A natureza é uma palavra que quer dizer aquilo que nasce. Não é? Está aí. É uma palavra latina correspondente à palavra física dos gregos, aquilo que aparece. Pronto. A gente constata. Mas para quem é crente não é apenas natureza, é a criação. Ou seja, cada criatura é um dom de Deus, que
tem que ser também religiosamente respeitado. E por isso, a Igreja, os crentes em geral, não são apenas os cristãos, isto não é um sentimento exclusivo dos cristãos, é um sentimento dos crentes em geral, não olham as coisas deste mundo, sejam humanas, sejam outras, apenas como natureza. Olham-as como criação. E daí que é uma obrigação religiosa cuidar da criação. Que estende cada vez mais nas catequeses ministradas nas nossas comunidades. E para depois também entrar cada vez mais na prática dos cristãos e da sociedade em geral, é uma obrigação. É aquilo que o Papa Francisco chama, num outro documento dele, é assim uma encíclica, a Laudato Si, a ecologia integral. A ecologia integral. E eu não me cansarei, para a minha parte, de falar disso, como tenho falado em vários areópagos, e certamente continuarei a falar, porque isso é que é a chave da questão. Enquanto nós nos considerarmos tão destacados do conjunto da natureza ou da criação, podemos fazer dela o que quisermos ou podemos tratá-las de uma maneira descomprometida às criaturas, não resolvemos esse problema. Portanto, tudo quanto vá nesse sentido é bom e para um crente é essencial, é catequético. Eu devo dizer, até, desculpem lá esta alusão pessoal, mas eu como fui educado no movimento católico, que é o escotismo, desde pequeno que tenho isto muito, muito presente, não é? Quer no que diz respeito a gastar mais ou menos água, quer no que diz respeito a cuidar do ambiente à minha volta, quer no que diz respeito enfim, a tratar das plantas e dos animais, não é? O escuta protege as plantas e os animais. Diga. Em muitas noto, até em exercícios catequéticos noto esse cuidado. Agora, mas não chega, e a prova que não chega é que, mas da parte da sociedade em geral, há muita coisa para tratar e temos que dar aqui uma grande volta no entendimento da nossa relação com os outros seres. Isto é mais básico e mais profundo. Para nós crentes, isto é religioso também, quer dizer, isto liga-nos a Deus, não apenas às coisas, aos seres, mas ao próprio Deus Criador. Mas para os seres humanos em geral, nós temos que nos entender de outra maneira, na relação com o conjunto da criação, é prioritário. É prioritário. É uma questão de sobrevivência. Antes de mais. Dom Manuel, em relação à exortação a Amoris Laetitia e sobre as questões aqui da preparação para o matrimónio, em que parece haver uma vontade de criar orientações gerais para o país no que diz respeito ao CPM e à preparação para o matrimónio, pergunto-lhe, por um lado, de que forma é que é possível conseguirmos fazer isto, sendo que a realidade que cada vez mais temos das paróquias é de pessoas que não pertencem necessariamente a uma paróquia ou a um território, portanto, que desafios é que isso levanta? E depois, por outro lado, outra questão paralela, que é se há, da parte da Conferência Episcopal, esta vontade de criar esta uniformidade na questão da preparação para o matrimónio. Pergunto se, tendo em conta, e aquilo que o Joaquim perguntava há pouco, algumas dioceses começam a atuar também nas medidas a tomar perante o capítulo 8º da integração, se é possível esperar também, da parte da Conferência Episcopal, um documento que seja uniforme, ou se continuar cada diocese a fazer o seu caminho individual? É um pouco diferente tratar disto no centro de Lisboa, no centro do Porto, ou tratar isto em Vila Real ou na Ilha do Corvo, não é? Obviamente as situações são diferentes, a possibilidade das pessoas se juntarem em grupos de preparação também são diferentes. É certo que hoje temos as facilidades mediáticas, mas o que nós combinámos na Conferência Episcopal e pedimos à Comissão Episcopal do Laicado e da Família foi que, a partir de um apanhado que foi apresentado sob as indicações da Amoris Laetitia no respeitante à preparação para o matrimónio, se fizesse algo de semelhante ao que se fez há 2 e 3 anos em relação à catequese. Ou seja, um processo sinodal também. Isto sinodal quer dizer caminhar em conjunto, não cada um para o seu lado. Uma palavra grega, sinodós, quer dizer caminhar em conjunto. Portanto, não fazermos as coisas assim só porque alguém pensou, escreveu e agora manda-se um documento, mas que a própria reflexão seja feita em conjunto e em partilha. Então, como se fez há 3 anos para um documento que saiu ano passado, não ainda este ano, sobre a catequese, passa-se agora a mesma coisa ou idêntica coisa em relação à preparação para o matrimónio. O Papa Francisco dá, na Amoris Laetitia, efetivamente uma série de indicações e urgências no sentido da preparação remota, da preparação próxima, da celebração e do acompanhamento do matrimónio cristão. Bem, o Presidente da Conferência da Comissão Episcopal Laicado e Família apresentou já um primeiro esboço dessas indicações. E o que nós pedimos, agora à Comissão, desenvolva isso um pouco mais, mande esse texto para as instâncias das dioceses e outras que tratam da preparação para o matrimónio, concretamente para os centros de preparação para o matrimónio, os CPMs,
colha mais informações de quem está diretamente ligado a esse assunto da preparação ao matrimónio, enriqueça esse documento, depois volte com esse documento assim enriquecido à Assembleia Plenária e vamos já ver se a partir daí então podemos fazer um documento para apresentar ao conjunto da Igreja de Portugal. Estamos nesta fase. Sr. Cardeal, outro tema que abordaram e que faz parte do vosso comunicado final, o terceiro ponto. Porquê que sentiram necessidade de lembrar o Estado do princípio da subsidiariedade? Ou seja, o que é que está em causa e que instituições são estas? São os colégios que têm contratos de associação? Não necessariamente. A coisa é mais ampla. Há colégios e há escolas, efetivamente. Há também outros estabelecimentos de tipo social, sei lá, creches, etc., que apareceram como resultado e esforço, e grande esforço, e até donativos, de grupos de pessoas ligadas à Igreja, umas, outras da sociedade em geral, e que criaram essas instituições, e que essas instituições, como aí se diz, são reconhecidamente capazes. Não é uma instituição qualquer, são instituições reconhecidas pelos serviços que prestaram. Aliás, várias delas até foram declaradas pelo próprio Estado de utilidade pública. Muitas vezes contrasta-se o que é público e o que é privado. Calma, muitas destas instituições foram reconhecidas pelo Estado como de utilidade pública. O conceito público é mais largo do que aquele que muitas vezes se utiliza. Ora, se essas instituições são capazes, se estão no local, têm empregados, desempenham funções bem, reconhecidas, esse adjetivo está aí de propósito, não é? Reconhecidamente. Então é necessário estarmos a criar, agora por via oficial, uma outra instituição ao lado, que vai pôr em perigo uma que funciona bem e reconhecidamente bem. Aí é que vem o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade deve conjugar-se com o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade é, numa sociedade ninguém fica de fora. E temos que olhar todos uns para os outros, e é por isso que nós, como sociedade, criamos uma instituição básica, que é o Estado enquanto administração, que é o primeiro servidor do bem comum, para que ninguém fique de fora. Isto é o princípio da solidariedade. O princípio da subsidiariedade não só põe a este, conjuga-se com este. Ou seja, o Estado, para levar por diante essa finalidade solidária, vai contar com tudo aquilo que, de uma maneira reconhecida, se funciona e se manifesta como capaz de desenvolver por si. Porque isto dá vitalidade à sociedade, isto respeita a sociedade. É apenas esta conjugação, apenas é como quem diz, é esta conjugação que se requer. Solidariedade e subsidiariedade. A solidariedade que não deixe ninguém de fora e a subsidiariedade que conte com todos. Mas eu volto à minha pergunta, peço desculpa. Houve algum desrespeito nesse sentido para que tivessem que não lembrar há o algum, Estado? há vários que, tendo o seu exercício ali, às vezes durante décadas, e depois, porque é que se vai fundar uma escola oficial ao lado, quando aquela funciona tão bem, e não se apoia àquela que reconhecidamente, volto à adjetivação, reconhecidamente é capaz. Ou então uma creche, mas agora há menos população infantil, e então vai-se criar uma creche oficial, passa o termo ao lado, quando aquela funciona tão bem, porque é que não se vai apoiar aquilo que ali está e que é fruto dessa espontaneidade social reconhecidamente capaz? É apenas isto. E retiro apenas. Pronto, meus amigos, por agora é apenas. Então, muito obrigado. A gente vai se vendo por aí.